Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos continuar na preparação para o BMEP 2023, resolvendo aqui 4 questões do nível 2 da prova de 2018, da primeira fase. Então se liga aí na primeira questão. A primeira questão ela fala mais ou menos assim, ó. Miguel tinha em sua carteira várias notas de 2, 5, 10, 20 e 50 reais. Ele pagou R$ 63 por um livro com 6 dessas notas. Quer dizer, ele vai pagar esse livro com 6 notas, que pode ser 2 de 10, uma de 20, certo? 2 de 2, enfim. Ele pagou usando 6 notas. Sem ter troco a receber. Aí ele pergunta, quantas notas de R$ 2 ele usou? Pessoal, vamos lá. A ideia aqui é o seguinte, ó. A única forma de dar 13, certo? De chegar aqui a 13, é como se eu estivesse fazendo essa ideia aqui, ó. 50 mais 63, certo? 50 você pode usar várias notas para chegar a 50, certo? Mas para chegar a 13, qual é a ideia aqui? A ideia é que você some um número com outro que resulta em 13, certo? Então se liga. A nota de 5, eu tenho essa nota aqui, beleza? Mas para chegar a 8, professor, quantas notas eu tenho que usar? Então observe, para chegar a 8, eu tenho que usar 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então, resumindo, como ele vai utilizar 6 notas, 3, 4, 5, 6, uma das notas tem que ser de 5, certo? Daí eu vou ter 1, 2, 3, 4 notas de 2. 1, 2, 3, 4. E a última nota deve ser de quanto aqui, ó? De 50. Certo? Então, 50 mais 13, eu tenho 63. Então, o que a questão estava perguntando era quantas notas de R$ 2 ele usou. Então, a alternativa correta, letra E. Tá? Uma questãozinha bem massa aí. A primeira questão da prova de 2018. Então, vamos lá para 2. Na questão 2, essa questão ela já foi resolvida. Eu resolvi ela na unidade 1, né, no nível 1. Ela também foi cobrada no nível 1, certo? Então, só para a gente recapitular, o que é que diz aqui nessa questão? Ele fala mais ou menos assim, ó, os dois edifícios, A e B, não possuem janelas em suas laterais e tem o mesmo número de janelas, ó, na parte de trás. Então, isso quer dizer o quê? Subtende que onde tem janela, na parte da frente, vai ter a mesma quantidade na parte de trás. Mas aí eu vou chamar a atenção, ó. A questão não fala que é a mesma quantidade de cada edifício, certo? Ele diz que tem a mesma quantidade na parte de trás. Se você ler o comando, você consegue matar a questão mais rápido. Por quê? Ele fala assim, ó, qual é o número total de janelas nos dois edifícios? Pronto. Se você ler a primeira parte, as 3 primeiras linhas, e partir aqui para o comando, você mata a questão bem rapidinho. Por quê, professor? Porque ele quer saber o número total de janelas dos dois edifícios. Então, se você somar a quantidade de janelas que você tem na frente dos dois edifícios, então na letra A tem 12, na letra B tem 10. Então, você vai ter 22, certo? 22 janelas. Na parte de trás, vai ter a mesma quantidade que ele fala lá na terceira linha, isso aí, certo? Então, na parte de trás dos dois edifícios, ó, tem 22 também. Então, o número total de janelas passa a ser quem? 44. 22 mais 22. E aí matou a questão. Você não precisava ficar remoendo, certo? E partia para a próxima. Então, muitas vezes, quando vocês estiverem lendo as questões, se você lê o comando antes de iniciar a questão, né, você vai direto para o comando, que geralmente está ali na última linha. Você entende o que a questão quer e aí começa a ler a questão. Daí fica mais claro, mais ou menos, o que a questão está querendo, né? E o que o texto está nos dando. Então, isso é uma forma, uma técnica de você matar as questões, de resolver as questões de forma mais clara. Beleza? Vamos lá para a questão 3. A questão 3, ela fala mais ou menos assim, ó. Uma melancia média e 2 melancias grandes custam o mesmo que 8 melancias pequenas. Uma melancia média e uma melancia pequena custam o mesmo que uma melancia grande. Quantas melancias podem ser compradas pelo mesmo preço de uma melancia grande?
Pessoal, vamos lá. Aqui eu vou usar uma ideia de sistemas lineares para vocês entenderem. Eu vou destacar aqui o comando da questão, que é a pergunta da questão, né? O que ele está pedindo para vocês se ligarem. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou chamar a melancia pequena de P, certo? Então, P representando aqui a melancia pequena. Eu vou chamar de M a melancia média. E eu vou chamar de G a melancia grande. Pronto, a gente vai tomar como base ó, essas nomenclaturas, P, M e G, certo? E daí a gente vai montar equações a partir do texto. Então se liga aí. Primeira linha, ó. Uma melancia média e 2 melancias grandes custam o mesmo que 8 melancias pequenas. Então você vai fazer assim, ó. Uma melancia média, então 1M, mais 2 melancias grandes, quer dizer, 2G, vai ser equivalente a quanto? A 8 melancias pequenas, certo? Então, observe que nessa primeira frase, ó, nessa primeira linha aqui, traduzindo matematicamente, é isso que eu escrevi, é essa equação que eu escrevi. A segunda linha, ele fala assim, ó, uma melancia média, M, pessoal, e uma pequena, quer dizer, mais uma pequena, custam o mesmo, quer dizer, isso aqui é uma ideia de igualdade, ó, o mesmo do que uma melancia grande, Professor, precisava colocar o 1 aqui, ó, na frente do G? Precisa não, porque se você não colocar, eu subentendo que aqui tem 1, certo? Pronto. Daqui, o que é que nós vamos observar? Que ele está pedindo ó, quantas melancias pequenas podem ser compradas com o mesmo preço de uma melancia grande. Então, ele quer a ideia de uma melancia grande com relação à pequena, certo? Então, tem várias formas de fazer. A forma que eu vou utilizar aqui, a gente vai fazer uma substituição. Então, eu vou ter que isolar uma das variáveis e aplicar na outra equação. Então, observe que nós montamos duas equações. Ó. Aqui eu tenho a primeira equação, aqui eu vou ter a segunda equação, certo? Nessa segunda, eu vou isolar essa variável de m, certo? Então, eu vou dizer assim, ó, m vai ser igual a quem? G, e o p eu vou passar para o segundo meio. Então, ele vai negativo, ó. Então, vai ficar aqui, ó, g menos p. Pronto. Agora, eu vou pegar esse valor aqui de m e vou aplicar lá na primeira. Então, eu vou substituir aqui na primeira. Então, substituindo na primeira, substituindo m na primeira equação, então vai ficar assim, ó. Onde tem m vai ficar g menos p mais 2g's, isso tudo é igual a 8p's. Pronto, agora nós vamos resolver isso aqui. 2g's somado mais g, ó, isso aqui dá 3g's. 3g's. Esse menos p passa para o outro meio. Então, se ele está negativo, vai positivo. Então, vai ficar 8 somado mais 1, que dá 9p's. E divido todo mundo por 3. Então, se eu dividir todo mundo por 3, nós vamos ter aqui 9p's dividido por 3. Isso passa a ser quanto? 9 dividido por 3 dá 3p's. E daí você chega a interpretar o seguinte, ó, que cada melancia grande, ó, vai ter o mesmo preço de 3 melancias pequenas. Então, o que ele estava pedindo, ó, quantas melancias pequenas podem ser compradas pelo mesmo preço de uma melancia grande. Então, a alternativa correta, letra A, né? 3 melancias pequenas. Então, eu posso comprar 3 melancias pequenas com o mesmo preço de uma melancia grande. Então, essa era a questão 3, né? Uma questãozinha bem massa aí. E aí, na questão 4, vamos lá para a questão 4, ó. O que ele pede na questão 4? Então, ele fala assim, ó, Marcos comprou 21 litros de tinta. Ele usou água para diluir essa tinta até a quantidade de água acrescentada fosse 30% do total da mistura. Quantos litros de água ele usou? Pessoal, vamos lá. Ele vai fazer uma mistura, certo? Aqui envolve a ideia de porcentagem. Então, lembre, essa mistura, ela vai ser o 100%, certo? Então, a mistura vai ser 100%.
E quem é que vai ser essa mistura? Vai ser a tinta que Marcos tem, mais água, certo? Então, nós vamos ter aqui a mistura. Então, lembre, ó, a mistura ela vai ser o 100%, certo? É toda a forma que vai ser montada. Marcos comprou 21 litros de tinta, então eu já tenho uma quantidade de tinta aqui, certo? 21 litros. E eu sei que a quantidade de água ela vai representar 30% da mistura. Então, a quantidade de água ela vai representar 30%. E daí ele pergunta, ó, quantos litros de água ele usou. Então, observe, ó, de forma bem rápida aqui. Se 21 litros de tinta ele já conhece, né? Ele vai representar quantos por cento dessa mistura? Então, observe, 30% é de água. Então, para chegar a 100, está faltando quanto? Aqui está faltando 70%. Certo? Ó. Então, se eu conheço que 70% equivale, ó, a 21 litros, eu tenho como encontrar isso aqui, quanto vale o 100%. Quer dizer, a mistura toda, professor, vale quanto? Então, se liga, ó, a mistura toda vai valer quanto? Eu não sei, então eu vou chamar de x. Ó. Então, se eu multiplico x vezes 70, então nós vamos ter 70x, 100 multiplicado por 21, isso aqui está 21,00. Então, se eu passo todo mundo aqui, se eu divido todo mundo por 70, ó, eu chego que x passa a ser quanto? Então, vai ficar 210 dividido por 7. Observe que eu simplifiquei um zero de 2100 e um zero de 70, certo? Então, agora eu vou dividir 210 por 7. Então, 21 dividido por 7, isso aqui dá 3. E esse zero que sobrou, eu trago ele para cá. Então, observe ó, que a quantidade total de água mais tinta, ó, ela vai ter 30 litros. Sendo que, desses 30 litros, 21 é de tinta, quer dizer, 70% é de tinta. Então, a quantidade de água, professor, passa a ser quanto? Passa a ser, ó, 9 litros de água. Então, a alternativa correta, ó, letra E de elegante. Então, galerinha, se você gostou aí desse vídeo, senta o dedo no like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal para dar aquela força. Compartilha os vídeos. E tamo junto na preparação da OBMEP 2023. Logo ao final aqui do card, vai ter outras questões de OBMEP que a gente já resolveu para vocês estarem se familiarizando aí com as questões de OBMEP. Beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.